Com essa apresentação de vocês aqui, eu vou gastar uns 10 minutos aqui falando, mas eu achei que acho importante, tá? Boa tarde a todo mundo, né? Estamos aqui para mais uma edição do IETEC Talks, especial, aqui do Mês das Mulheres, né? Apesar de que, como diz a minha mulher, todo mês é Mês das Mulheres, mas não vou discutir isso aqui agora. Eu sou o professor Ivo Michalik, sou coordenador de curso do IETEC, faço mais um monte de coisa, mas não vou ficar falando de mim aqui. Quem está sempre assistindo aí já me conhece, tá? Antes de começar também, eu fazer uma chamada para a nossa próxima turma da pós de projetos, né? Turma, fala de cabeça aqui. 186. 188. Não, 8 já, né? 87 comecei mês passado. A sua 185. É 185, né? Eu comecei a dar aula na 50 e alguma coisa, né? Então, não é pouca coisa não, gente. Ela começa agora no dia 7 de abril, maiores informações lá no site do IETEC e dê uma olhada lá, tem uma determinada data, também tem inscrições antecipadas com desconto, tá? Hoje eu estou aqui com 3 convidadas muito especiais, né? Conheço bem as 3, né? A Margarete, a Caroline e a Yolanda. Vou falar um pouquinho de cada uma delas aqui, né? A Margarete é esposa, mãe e avó do Nicolas. Ela é profissional na área de gestão de portfólio, programas, projetos, doutora em administração, mestre em gestão do conhecimento e graduada em TI. Autora de diversos artigos e de livros, como Comunicação em Projetos, Casos Brasileiros em Gerenciamento de Projetos. Estamos juntos lá, né, Margarete? Volume 1, né? Isso, é. Isso. E um que eu recomendo fortemente, já sempre tem algum aluno que pergunta sobre esse tema, né? Gestão pública, o papel da gestão de portfólio, programas e projetos e PMO na modernização da gestão pública. Muito legal. Palestrante nacional e internacional e professora de MBAs. Hoje ela é coordenadora geral de estruturação de projetos no MCTI. Se não me falha a memória, Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação. Informação ou inovação? Inovação. Inovação. Legal. Auxiliou empresas e órgãos públicos a implementarem PMOs, processos, práticas, metodologias e ferramentas, inclusive de software, para gerenciar portfólio de programas e projetos. É voluntária ativa no PMI desde 99, desde o século passado, do milênio passado, Margarete. Eu, pelo menos, comecei nesse século. Foi presidente e fundadora do capítulo do Distrito Federal, foi diretora e chair, né? Chair é líder, do PMI Government SIG, é um grupo específico, né, do PMI, que existiu no passado, né? O dela era o SIG de governo, ela majoritariamente trabalhou na área pública, e por seu trabalho como voluntária, ela recebeu 3 prêmios e foi nomeada uma das 25 mulheres influentes em gerenciamento de projetos no mundo, né, pela revista PM Network, isso em 2006, né? Por 6 anos foi diretora do board do PMI Internacional. Para quem não sabe, é um grupo de 12 pessoas eleitas, não é? Que dão a direção, né? Que o PMI foi criado e é dirigido por voluntários, né? E a Margarete foi, né, a primeira mulher brasileira no board, né? Coincidentemente, antes, os outros 2 brasileiros do board foram 2 mineiros daqui de Belo Horizonte, né? Ricardo Vargas, que já fizemos um evento aqui com ele, e o outro foi o Wagner Maxim. Mas o Wagner foi depois. Depois foi depois de você. Foi depois de você. É verdade. Ricardo, você e depois o Wagner. Tá certo. Deixa eu ver o que mais. Na verdade, a primeira brasileira, a primeira mulher latino-americana, né? Tem várias certificações, como o PMP, SAFe, SPC, DA, né, Disciplina Agile Agilist, né, Prince2 e MSP, dentre outras. Então, essa é a Margarete. Agora eu vou falar da Caroline. Caroline é mãe, esposa, ela é uma gestora com grande experiência em ferramentas de melhoria contínua, com foco em eliminação de desperdício e aumento da produtividade. Ela atua por mais de 14 anos com implementação de normas ISO nos mais variados segmentos. Tem amplo conhecimento em mapeamento de processos, atuando fortemente em planejamento estratégico,
treinamento e desenvolvimento de equipes do Brasil e fora do Brasil. Em 2016, após a maternidade, decidiu mudar de área e começou a empreender para poder ajudar outras mães a se reerguerem profissionalmente. Ela criou a marca I Love Sapatilhas, empresa 100% composta por mulheres que atuam com sapatos exclusivos a um preço acessível. Sua maior conquista foi ver o sucesso dessas mulheres, quando a vida delas era modificada por meio de novos desafios, né, de empreender. Em 2020, uma nova reinvenção. Ela aproveitou a experiência nos 4 anos de empresa e começou um projeto de capacitação de mulheres empreendedoras, chamado M Academia de Empreendedorismo, né? É um projeto recente, mas já depois de 9 meses de cursos e mentorias, já formou mais de 120 alunas, não é? E ajudando essas mulheres a melhorarem seus negócios, principalmente durante esse período tão difícil aí, né, da pandemia, que trouxe desafios ainda maiores. E, por último, mas não menos importante, nós temos aqui a Yolanda Sena, apaixonada por pessoas, tecnologia e desafios. Ela não escreveu, mas eu vou falar, né? Não é casada ainda, não tem filho, não tem neto, né? Ela tem como propósito contribuir fortemente para a transformação e a evolução das empresas. Ela tem as certificações PMP, CAPM e PSM1, tem pós-graduação em gestão de projetos pela Dom Cabral e graduação em administração de empresas pelo IBMEC. 13 anos de experiência na área de TI, com gestão de projetos, gestão de produto, programa e portfólio e modelagem de processos. Professora atua há 6 anos na pós de gestão estratégica de projetos e em gestão estratégica em TI. Filiada ao nosso capítulo aqui de Minas Gerais do PMI desde 2009, e ela atualmente é integrante do Conselho Consultivo, né? Deve ser a caçulinha lá do Conselho, né, Yolanda? Se bem que agora eles deram uma mexida lá, né? Porque a idade média do nosso Conselho até o ano passado estava lá em cima. Como voluntária, já atuou em diversos projetos, né? Assim como no capítulo também, ela foi diretora de comunicação e executiva nomeada na diretoria de filiação. Então, as apresentações estão feitas, né? O nosso tema de hoje é Desafio das Mulheres no Mundo Corporativo e de Projetos, tá? Então, pela ordem, né? Qual que é a ideia? Cada uma vai falar aí cerca de 10 minutos e depois a gente vai fazer um bate-bola aí com todo mundo que quiser fazer perguntas, né? A ideia é a gente ir até às 19 horas, tá bom? Passa a palavra, então, para a Margarete. Bom, gente, boa noite a todos. Eu vou falar um pouco sobre a minha história de vida, principalmente com foco na área profissional, no mundo corporativo, né? Eu nasci também em Belo Horizonte. A minha mãe teve 6 filhos, meus pais tiveram 6 filhos, e a gente veio para Brasília quando era pequena, buscar uma vida melhor, com mais oportunidades. A minha infância foi muito difícil. Minha mãe com 6 filhos, meus pais, né, com 6 filhos, com uma dificuldade de criar a todos, e minha mãe sempre dizia, vocês têm que estudar, que é só isso que a gente pode te dar, né? E assim eu fiz. Eu estudei bastante, sempre fui muito estudiosa, e eu sempre estudei em escola pública, fiz o UNB, que é Universidade Pública, né? E eu, com 19 anos, fiz um concurso na Caixa Econômica, passei em 14º lugar, eram uns 500 pessoas, então fui muito bem, entrei, fiquei lá 1 ano e pouco e não gostei muito e saí. Saí porque eu estava estudando TI, né? E lá não tinha muita chance, que na época era a Datamec, a terceirizada, e eu não teria muita chance, e minha família achou que eu era doida em largar algo seguro e me aventurar aí no mundo. E aí depois eu entrei em outro local, em Brasília tem muito concurso, né? E acabei que eu fiz outro concurso, mas na minha área, passei e fiquei algum tempo, mas também eu não gostei. Eu tinha um pique muito grande, era muito nova, e tinha um pique muito grande, e aqueles locais não estavam me dando aquilo que eu queria. E, finalmente, eu já casada, tinha uma filha já, nós fomos morar no Rio e trabalhar na Unisys. A Unisys é uma multinacional e que foi uma escola para mim. Ali eu aprendi praticamente tudo que eu sei, é super exigente, a gente ganha muito bem,
mas trabalha muito, rala muito. Mas eu tive chance de fazer vários projetos com indianos, projetos com ingleses, americanos, espanhóis, e projetos diversos, usando várias tecnologias. Eu gerenciei vários projetos, entre eles a urna eletrônica, em 1996, vocês eram nenéns ainda, e que foi um super desafio. Então, assim, eu me fiz ali. Só que a minha filha, ela tinha a segunda filha, quando tinha uns 4 anos, ela se queimou no Rio e era muito difícil, longe da família. E você sabe, né? A gente tem que equilibrar vários pratos, né? A gente tem a carreira, mas também tem a família, tem essas coisas todas. Isso pesou muito para mim, porque o Rio tinha um trânsito difícil, era difícil chegar. Minha filha ficou sem assistência uma hora, pelo menos, que eu estava longe, perdida no trânsito. Isso me abalou muito, e lá era muito violento também. Aí eu voltei para Brasília, a família toda, né? E aí foi muito bom, aqui com muita qualidade de vida, veio morar em casa e etc. E eu continuei na Unisys aqui durante um tempo, até que começou a me coçar de novo. Eu já estava incomodada, que aqui eu não tinha tantas desafios como eu tinha lá no Rio. E aí eu saí da Unis e montei uma empresa, que é a PMA. Então, eu fui empreendedora também durante muitos anos, uma empresa dedicada ao gerenciamento de projetos. E aí a gente implantava PMO, fazia treinamento, aquela coisa toda, e fiquei assim 11 anos nessa empresa. E quem é empresária, minhas amigas aí sabem disso, a gente tem um peso muito grande, né? A gente tem que todo dia matar um leão. É muito pesado, e eu tinha as pessoas lá junto, que eu tinha que mais ou menos, né, fazer acontecer. E aí eu tive o estresse. Quando eu estava com uns 10, 11 anos, eu comecei a ter um estresse muito forte, e minha médica falou, olha, é melhor você desacelerar, senão você vai ter uma coisa pior, né? E aí eu desacelerei. Aí, na época, eu fiz um sabático nos Estados Unidos, e aí resolvi voltar para a área pública. Lá foi eu de novo estudar, fiz concursos públicos, passei em 5 num ano, foi muito bom. Eu sempre gostei de estudar, né? Porque eu sou inteligente, não, é porque eu gosto, e tudo que a gente faz por amor e paixão, parece que a gente faz melhor, né? Aí eu passei e voltei para a área pública. Então, basicamente, eu fiquei 1/3 da minha vida na área mais em multinacional, né? 1/3 da minha vida como empresária e 1/3 como servidora pública. E eu continuo como servidora pública. Eu sempre gostei muito dessa área. Eu sempre gostei muito de pensar que a gente pode ter uma administração pública melhor do que a gente tem. Então, eu sempre tive essa bandeira de buscar influenciar o uso de boas práticas em governo. Isso aí muito antes, há 20 anos que eu luto com isso, eu divulgo isso, eu sou advogada, né, disso. E eu escrevi esse livro que o Ivo falou, exatamente querendo buscar as boas práticas e colocar nesse livro com exemplos, né? E até hoje eu atuo nisso, é uma coisa que me dá muita alegria, né? Que me enche de satisfação. É um propósito que eu tenho, que é quase uma bandeira. De repente, se eu trabalhasse na iniciativa privada ainda, eu estaria ganhando muito mais dinheiro. Mas eu sou muito feliz assim, porque eu sinto que eu estou fazendo algo útil, né? Na minha visão, pelo menos. Bom, em 1996, eu conheci o PMI, fiquei apaixonada, porque até então eu gerenciava os projetos de forma empírica, basicamente, na tentativa e erro. Aí eu comecei a estudar, fiz o concurso, a prova em 99, e na mesma época eu pensei em trazer o PMI para o Distrito Federal. Nessa mesma época, estava surgindo no Rio, em São Paulo, Rio Grande do Sul, né? Minas Gerais.
e eu trouxe para cá. Então, eu fui a primeira, a presidente fundadora do PMI no Distrito Federal, que foi muito legal, uma luta grande, todo mundo sabe, a gente tem que começar do zero, explicar o que é o PMI, o que é o PMBOK, o que é a gestão de projetos, e foi bem duro, mas foi muito gostoso, né? A gente fez isso em uma equipe maravilhosa, e hoje em dia já tem aí 20 anos de PMI aqui, no DF. Quando eu fui a presidente, eu fui a primeira mulher, geralmente eram homens, muitos homens, né? E assim, meus colegas todos, pessoas que eu adoro, são amigos até hoje, mas assim, uma dificuldade de você ver liderança feminina. E é difícil, eu não vou dizer que é fácil. Às vezes a gente tem apoio, a gente tem a sorte de ter gente muito legal que apoia, mas tem ambientes que você tem mais competição por ser mulher, né? Então a gente às vezes tem que ser melhor em triplo para poder né, tipo, conquistar essas posições. No PMI foi muito bom, eu sempre tive muitos amigos e nunca senti nada disso. Mas em Brasília, por exemplo, ficamos 20 anos para ter uma segunda mulher à frente, que foi a Natália, a última que teve. Então, geralmente, você via muito homens na liderança, né? Você vê muitas mulheres atuando na diretoria, mas o presidente você via muito, né, sendo majoritariamente do sexo masculino. Isso é um desafio grande. Eu depois fui para o board internacional. O board é muito legal que você é um diretor de uma grande empresa, né? O PMI é sem fins lucrativos, mas fatura algumas centenas de milhares de dólares, né? Ou milhões de dólares. Ele tem um movimento bastante grande, tem muitos desafios, e a gente tratava ali de aquisições, de fusões, a contratação do CEO, a gente que faz. Então, foi um aprendizado maravilhoso, eu sou muito grata de ter ficado 6 anos como diretora. E lá, o PMI ele tem uma política de inclusão bastante interessante. Se você olhar ali, mais ou menos metade, né, são mulheres. Ele incentiva muito a participação das mulheres. Isso foi bom porque eles influenciam também os capítulos agora. Os chapters locais, geralmente eles falam, olha, está com muito homem, tem que abrir aí para a mulher. Ou seja, ter a preocupação de ter essas políticas de inclusão, de equidade. Isso é muito importante, né? Eu fiz mestrado e o doutorado depois, porque é algo que eu gosto muito de dar aulas, né? Acho que a gente gosta, as 3 aqui gostam, os 4 aqui, né? Porque é uma forma da gente retribuir aquilo que a gente aprendeu, né? E é uma forma que a gente tem de se manter ativo e aprendendo com os alunos. Então, adoro dar aula, né? Se fosse para eu dar algum conselho, eu diria o seguinte, né? Para as meninas que estão ouvindo aí, as moças que estão ouvindo. Bom, primeiro, a gente precisa se preparar. O desafio é grande, tem que se preparar, se dedicar, estudar, se certificar, aprender e correr riscos, ir à frente, sem ter medo de ser feliz. Segundo, de vez em quando a gente precisa gritar e, sabe, bater a mão na mesa e se impor, né? As pessoas esperam que as mulheres sejam sempre as boazinhas. E quando a gente não é muito boazinha, a gente ouve às vezes, e a gente sabe que as pessoas falam, é uma estressada, né? Está ficando, poxa, é TPM, é maluca. A gente ouve de tudo isso, ou ouviu falar, né? E a gente sabe porque a gente ouve de outras mulheres, né? As pessoas dizendo isso. Não se intimidem, não se intimidem e mostrem para o que veio, sejam muito corajosas e etc. Agora, nesse contexto, é bom também desenvolver a inteligência emocional para poder lidar nesses ambientes de uma forma mais tranquila, sem se estressar muito, sem se prejudicar muito e sendo mais efetivo. Então, desenvolver
os soft skills é uma coisa importantíssima, tanto para homens quanto para as mulheres. Hoje em dia, a gente está vivendo uma situação melhor. Existem muitas empresas que têm muitas políticas de inclusão e de equidade de gênero. Não é o comum, assim, ostensivo, mas a gente vê muitas empresas, sobretudo as multinacionais, as grandes empresas, as empresas internacionais, que trouxeram essa cultura de equidade, né? Tanto de gêneros, quanto também de opção sexual, orientação sexual, de cor, né? E outras. Então, vocês que estão ingressando no mercado, quem está ingressando, busca a sua empresa, vê aquela que tem essas práticas, porque a sua vida vai ser um pouco mais tranquila nessas empresas do que aquelas que são muito tradicionais, muito machistas, né? Eu trabalho no governo. O governo é, por natureza, muito, muito antiquado. E as lideranças são masculinas. Então, você sobe até um ponto e ali para. Eu tive a sorte de ser diretora durante 2 anos lá no MCTI, mas é muito raro. Quando eu fui diretora, eram 3 diretoras e 15 diretores. Depois uma foi embora, aí veio outro diretor, outra foi embora, veio outro diretor, e agora eu mudei, porque entrou outro diretor e não tem nenhuma diretora mais lá no Ministério. As mulheres ocupam geralmente, é comum você ver as mulheres em cargo gerencial intermediário. É aquele que mais rala, que trabalha, trabalha muito. Mas a liderança, aquela que dá a visão, etc., geralmente são homens. E a gente tem que encarar isso como um fato. Não é o melhor, mas é o que acontece, de fato. Acho que meu tempo passou, Ivo. Você que está aí com o controle. Mas era isso, né? Eu acho que já passou os 10 minutos. Estou aqui até o final para quem quiser fazer perguntas ou a gente discutir mais à frente, que vai ter uma sessão dessa. Será um prazer, tá bom? Respondi, mas é porque eu estava... História de vida, hein, Margarete? Ah, desculpa aí. Não, não. Que história de vida. Amei aí ver sua história aí, ver essa equidade de gênero que você fala, vem muito também dos objetivos da ONU, né, 2030. Acho que muitas empresas estão vindo aí com isso. Muito legal ver isso aí. E bola com a Caroline. E agora, vamos lá comigo. Eu também vim aí, morei muito tempo aí no interior, sou interiorana aí, meu pai trabalhou na CEMIG, então a gente foi para uma cidade que era na divisa ali de Minas com Goiás, pequenininha, morava numa vila da CEMIG, igual a vila aqui do aeroporto aqui de Belo Horizonte. Então, fui criada bem solta, vim para BH com uns 7, 8 anos, e aí me vi presa dentro de apartamento, dentro de casa, e antes eu vivia livre. Meu pai também era muito isso que a Margarete falou, olha, a única coisa que os pais deixam para os filhos é educação. Então, ele sempre falava muito da gente se preocupar em estudar, em se desenvolver, porque educação é uma coisa que ninguém te tira, então é uma coisa que você leva para a vida. E realmente, né, eu me preocupei, não estudei tanto igual a Margarete, não gosto tanto de estudar, mas a gente acaba estudando, né? Estou aí acabando a minha segunda pós aí lá no IETEC, com o Ivo, inclusive. É uma honra estar aí com ele, fazendo gerenciamento de projetos, que é uma área que eu quero entrar fortemente aí. E eu trabalhei muito desde nova, né? Eu me formei pelo Cefet, num curso que só tinha o Cefet no Brasil inteiro, que é um curso desenvolvido pela Fiat, junto com o Cefet, que era normalização em qualidade, era uma graduação, hoje não existe mais, o governo acabou com ela. E aí, com isso, eu fui trabalhar na área de qualidade, uma área que eu amo, adoro trabalhar com qualidade, processos, e sempre trabalhei em indústria, e sempre tive essa questão, né, de ser mulher na área de qualidade, que era uma área que a gente sempre precisa de apoio de outras pessoas. Tive que me desenvolver muito, me capacitar muito aí. Foi incrível, eu trabalhei numa multinacional durante 9 anos, onde eu atuava como executiva ali, integrava um grupo global ali de desenvolvimento de padrões, para que a gente conseguisse fazer um padrão internacional em todas as unidades.
E aí eu era responsável aí por implementar esses padrões, tanto aqui na planta do Brasil, quanto na planta da Argentina. Imagina, uma mulher atuando aí tanto no Brasil quanto na Argentina, em um grupo global, e meu inglês não era tão bom assim. Aí você imagina, todo mundo olhava para mim nessas reuniões que eram no mundo inteiro e falava: você, Brasil, Carnaval, mulher, né? Então, era assim, era super difícil. Às vezes, a gente estava lá definindo alguns padrões, tinha diversas reuniões que a gente se reunia a cada 2 meses, e era assim, cada encontro era numa planta global. Isso, para mim, foi incrível, foi uma experiência cultural, experiência de vida mesmo, porque eu conheci várias culturas, pessoas ali, pude desenvolver um projeto ali incrível. Só que diversas vezes a gente estava em reunião ali, por eu ser mulher brasileira, ainda ter um inglês mais ou menos, eu dava uma sugestão, aí ninguém acatava, falava, não, isso aí não vai dar certo, não. Aí passava um tempinho, outra pessoa, normalmente um homem, dava a mesma ideia, ou bem parecido, falava, não, legal, isso aí eu acho que vai dar certo. Então, assim, diversas vezes eu tinha que me impor, eu tinha que, igual a Margarete mencionou aí também, eu tinha que falar mais ricidamente, né? Assim, falar mais entoadamente ali para a gente conseguir realmente ter ser ouvida, né? E aí, nesses 5 anos aí, foi muito incrível que eu vivi lá como executiva. E aí veio a questão de ser mãe. E como eu viajava, ficava Brasil e Argentina, eu não ia conseguir ter essa vida muito tranquila, né? Com tendo filho, para cuidar, marido, e as equipes que eu cuidava. E aí, como acordo, eu acabei saindo e resolvi empreender. Falei, vou empreender. Meu marido me deu muito apoio, até me motivou mais do que eu estava motivada, e acabei empreendendo na I Love Sapatilha. E para mim, a I Love Sapatilha surgiu de uma forma muito assim, sem eu esperar, porque eu ganhei um sapato de um amigo, como eu tinha saído da empresa, com acerto eu emprestei para um amigo meu que tinha uma indústria de sapato. Ele me mandou um sapato, era uma sapatilha, e falou, Carol, vou te mandar aí para você experimentar, você, né, você trabalha com qualidade, até para você me dar aí umas dicas. Comecei a usar, o pessoal falava, você comprou? Eu falei, não, um amigo meu, nossa, pede uma para mim. Foi pedindo uma para mim, uma para mim, uma para mim, acabei começando a vender. E a sapatilha era um preço tão acessível que as pessoas começaram, principalmente as mulheres que eu conheci, falavam assim, Carol, será que você não me passa para revender também? Eu falei, passo, não tem problema não. E acabou, quando eu me vi, em 3 meses, eu morava numa área privativa, a área privativa era toda sapato. Aí eu lembro exatamente um dia que meu marido falou assim, amor, você tem que tomar uma decisão, porque nessa época eu estava trabalhando com umas consultorias, porque eu ainda estava, né, tinha acabado de sair da licença, né, tinha 7 meses da minha filha, então ainda estava pegando umas consultorias, não queria voltar ainda para a indústria, nem para emprego formal, e aí falou, você vai ter que tomar uma decisão, ou você assume que essa empresa de sapatos aí está virando uma empresa, que eu já não aguento mais cheiro de cola no apartamento, porque tinha muito sapato, né, era caixas e mais caixas. E aí eu falei assim, gente, é mesmo esse negócio. E aí eu já tinha umas 10 pessoas revendendo, todas mulheres revendendo. E aí eu falei assim, é mesmo. E aí uma amiga minha, que também tinha saído da empresa, me procurou e falou, Carol, vamos montar juntas. E a gente resolveu. E aí a gente optou por só contratar, só dar oportunidades de trabalho ali para mulheres. Porque a gente viu que o mesmo problema que eu tive, que era conciliar trabalho e maternidade, quando a gente está, principalmente em cargos, né, de liderança, assim, e eu falo muito isso, né? Quando você tem filhos em cargo de liderança, você tem que ter um limiar ali muito definido até onde você vai, porque você deixa de dar atenção para o seu filho ali, porque a empresa demanda muito isso. E aí e eu via muito isso, e isso acabou refletindo muito nas mulheres que trabalhavam no I Love Sapatilha. Elas tinham ali saído das empresas na maternidade, porque ou elas foram demitidas, porque elas eram mães, teve uma até que me falou que depois ela descobriu que a empresa dela não contratava pessoas, e aí homens e mulheres, com filhos abaixo de 7 anos. Olha que absurdo isso. Em 2016, na época, né, existiram empresas que não contratam pais, né, homens e mulheres que têm filho abaixo de 7 anos, porque dão mais trabalho. Aí eu pergunto, né, como pode? Eu até esqueci de mencionar, quando eu falei na empresa que eu trabalhava, né, com meu gerente,
eu estava grávida. E aí ele, assim, a minha vida era muito louca lá na empresa, que como era de turno, né? Eu ia à noite, ia de madrugada, então eu não tinha muito horário. E aí eu falei assim, chamei ele para conversar, falei assim, olha, porque eu engravidei meio que sem planejar, eu estava planejando, mas aí descobri que eu tinha uma doença, tive que operar, e aí eu logo em seguida engravidei, mas eu ainda ia esperar mais um tempo, só que eu engravidei um pouco antes. E aí eu fui falar com ele, ele falou, sabe o que significa? Eu falei assim, não, porque eu já tinha entendido, né, que tipo, ele estava falando, eu não ia conseguir administrar a minha vida na empresa com a minha vida de mãe, né? Eu falei assim, não entendi, não. O que eu acho é, eu vou ter um filho igual a sua mãe te teve. Aí ele ficou todo sem graça, assim. Aí ele, e riu, assim, ele entendeu que eu não gostei. Mas, assim, olha só a pergunta que eu tive quando eu fui informar para o meu gerente que eu estava grávida, né? Então, realmente, assim, eu era uma empresa muito machista. Mas voltando lá em Love Sapatilha, então a gente identificou que as mulheres tinham esse problema, né? Quando engravida e volta para a empresa, ela acaba sendo demitida ou ela mesma não consegue administrar essas duas rotinas aí. E aí chegou um momento que eu tinha 150 revendedoras ali, nem sempre todas ativas, mas eu tinha um pool ali de 150. E era assim, muito gratificante ver o tanto que, para elas terem uma renda ali, terem um momento que elas se sentem úteis. Porque muitas mulheres, às vezes, não conseguem voltar ao mercado e aí acabam entrando em depressão, porque não conseguem mais emprego. E aí a vida delas é só casa, filho e marido, casa, filho e marido. E com a empresa I Love Sapatilha, a gente conseguiu fazer com que elas tivessem uma renda, se sentissem úteis ali. Só que aí veio a crise em 2019, na verdade, né, assim, a gente já vinha com bastante, eu tive que fechar, infelizmente, isso para mim foi assim, um baque muito grande. Eu fechei por vários motivos, mas um dos grandes motivos foi a falta de capacitação, de conhecimento que eu tinha, por mais que eu procurei, por mais que eu me capacitei, eu ainda senti que tinha um gap muito grande ali, entre como saber o que eu tinha que me capacitar para ser empreendedora. Porque parece assim, os homens nascem para ser empreendedores. As mulheres ainda, a gente dá uma penadinha ali, tem que entender, a gente não tem tanto subsídio, a gente tem várias dificuldades. Por exemplo, para pegar um aporte, é mais difícil, o seu limite é menor do que a mesma pessoa ali. Então, a gente tem essas dificuldades. E aí eu fiquei pensando, fiquei, o que eu poderia fazer mesmo para ajudar outras mulheres a não ter o mesmo problema que eu tive, que é ter que fechar uma empresa que estava dando suporte a 150 mulheres ali, mas que não conseguiu administrar bem, que o meu maior problema foi a administração, gestão mesmo, ali, principalmente financeira. Eu não nasci para números, eu nasci para só gastar, para juntar, fazer as coisas, isso aí não. E aí, o que aconteceu? Eu, conversando com uma pessoa, que é a Mariana Bicalho, ela tem um grupo de mães no Facebook, chama Moms do Face, é um grupo secreto que tem mais de 8 mil mães, e a gente discute tudo lá, de maternidade, de mulher, e aí, conversando com ela, ela via também essa grande dificuldade dentro desse grupo aí de mães. E a gente resolveu desenvolver um projeto, que era a Academia de Empreendedorismo, para a gente capacitar essas mulheres para que elas consigam gerir o negócio delas ou criar o negócio delas para que elas consigam gerir sozinhas, sem depender de profissionais, sem depender de outras pessoas. A gente ficou um ano aí fazendo pesquisas, identificando quais eram as pessoas que tinham know-how, que tinham mais expertise nessa área. Participamos de quase todos os eventos de empreendedores femininos que tinham em BH. E aí a gente criou em 2019, finalzinho de 2019, a gente conseguiu montar uma grade de curso, que eram de 2 meses, e aí a gente estava tentando conseguir locais para fazer esse curso, porque a ideia era dar esse curso de forma mais barata possível para que a gente atuasse em várias mulheres aí tudo. E aí a gente estava até conseguindo o apoio do IETEC e da TUC para que as aulas fossem ministradas lá, e aí veio a pandemia. A gente pensou, não, e agora, como é que nós vamos fazer? E aí a gente ficou pensando, estamos aí uns 3 meses, falando, não, vamos esperar essa pandemia passar, porque vai ser rapidinho, né? A pandemia vai passar. E não passar, eu falei, Mário, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma MVP ali para a gente identificar se vai funcionar, se não vai. Vamos selecionar algumas mulheres que queiram, vamos soltar aí, principalmente no grupo. E aí, assim foi, a gente selecionou 18, 16 mulheres, conseguimos mentoras para fazer os treinamentos, mentoras que tinham um currículo muito bons. E hoje a gente está aí com 150 mulheres capacitadas, a 6ª turma começa mês que vem, e é, assim, um projeto incrível, porque a gente já conseguiu ver
grande parte dessas mulheres conseguindo aumentar. Ano passado, a primeira turma, tiveram 4 mulheres que aumentaram o faturamento em mais de 100% no meio da pandemia. E isso foi muito, muito emocionante para a gente, porque é igual a Margareth falou, isso para mim virou um propósito para eu conseguir gerir aí esse programa para que eu consiga capacitar mulheres, não só. E a gente, olha que engraçado, a gente tem mulheres fora do Brasil fazendo esse curso. Temos mulheres nos Estados Unidos e não, gente, eu não vou lembrar, são dois lugares fora daqui. E é muito legal, porque eu encontrei nesse curso, nesse projeto, como poder ajudar outras pessoas, e como poder ajudar mulheres que, às vezes, nem o marido mesmo dá o apoio, porque para o marido é melhor ela ficar em casa ali cuidando dos filhos, que ele não tem que preocupar. Só que para a mulher, assim, é importante para a gente, e assim, eu falo, a gente pode ser tanto homem ou mulher, se sentir útil. Então, às vezes, as mulheres querem se empreender ali no momento que o filho ali está na escola e que ela tem aquele tempo. Então, foi muito, está sendo, né, muito legal esse projeto que eu estou desenvolvendo. E, assim, todo esse know-how que eu trago foi da liderança que eu tive em várias vezes, né, que demonstrar capacidade ali, que eu tive que realmente me impor várias vezes, principalmente nessas viagens fora do Brasil, sofri muitos assédios verbais, né, morais aí que a gente tem. Então, assim, a mulher é muito importante que ela saiba se posicionar, que ela tenha essa questão muito forte, porque a gente sempre tem que, mesmo que a gente esteja ali, a gente sempre tem que mostrar que a gente está mais capacitada, que a gente tem mais perfil, que a gente tem mais tempo, principalmente quando você vira mãe, pode falar, não, ela é mãe, ela não vai ter tempo disponível. Por quê? A gente tem, né, consegue ter atraso ali, claro que a gente demanda, né, a mãe, o filho sempre é da mãe, né, a gente fala muito isso, mas a gente consegue, sim, ser melhor, às vezes, que os homens. E aí, quando a gente fala de equidade de gênero, né, principalmente com a questão da ONU aí, eu falo muito que a mulher, ela não tem que estar ali na liderança porque é um número de 50%, mas a gente tem que estar lá na liderança porque a gente quer, porque a gente é capaz, porque a gente acredita no nosso potencial. E eu falo muito isso, todo mundo vem falar, não, mas agora a mulher vai ter que colocar a mulher ali para colocar números. Eu falo, não, a gente vai estar ali porque muitas vezes a gente não é vista como o homem é visto, mas a gente tem capacidade, às vezes, até mais do que ele de estar ali. Então, é importante a gente ter essa visão aí junto com outras mulheres e trazer essas mulheres, a gente puxar todas juntas aí com a gente para a gente estar lá em cima. E é isso, a minha apresentação aí para vocês. Se tiver dúvidas aí? Muito bom, parece até que vocês combinaram mais ou menos o tempo. Legal. Gente, agora eu vou passar a palavra para a Yolanda. Obrigada, Ivo. Gente, conta história, que 2 histórias incríveis, viu? Nossa, inspiradoras. Primeiro, queria agradecer a todo mundo que está aqui hoje, né, com a gente. Obrigada. Obrigada ao IATEC e ao Ivo por terem me chamado. Me sinto muito honrada de estar aqui hoje ao lado de mulheres tão incríveis. Bom, gente, antes de iniciar a falar assim, sobre a minha carreira em si, não tem como eu não pontuar a minha origem, assim. Eu venho de mulheres muito fortes, né? Então, eu tenho 2 avós com histórias, assim, incríveis, romperam barreiras lá nos seus anos e tantos, e rompem até hoje, assim, são incríveis. E tem a minha mãe, que é mãe de 3, médica, ginecologista, obstetra, sexóloga e mais milhões de outras coisas. E abrindo um parênteses para a sexologia, pensa, ela foi uma das primeiras sexólogas do Brasil, isso eu estou dizendo há 30 anos, ou seja, se esse tema é tabu até hoje, pensa lá há 30 anos, né? Então, eu venho de mulheres realmente que não têm medo, se jogam e rompem barreiras, né, atrás dos seus sonhos e querem fazer realmente diferença no mundo. Mas eu não poderia deixar de citar o meu pai, que tem filhos e filhas, então ele sempre deu uma educação muito igual para a gente e as mesmas oportunidades, e sempre incentivou a gente da mesma forma, né, filho e filha, sigam os seus sonhos, vão atrás,
enfim, e aí os dois juntos, meu pai e a minha mãe, me deram alguns valores, assim, eu não tenho como citar todos aqui, mas eu escolhi 3 que vocês verão que permeiam a minha história de vida, na minha história de vida, né? Tanto a minha carreira quanto a minha vida pessoal. Que, primeiro, que nada cai no nosso colo do nada, né? Não existe isso. Tudo a gente tem que ir atrás, bater na porta mesmo, correr atrás milhões de vezes. Ressaltando aqui, gente, que não estou falando especificamente da educação para a filha, tá? A gente teve exatamente a mesma educação e isso foi muito maravilhoso. Tanto que isso na minha cabeça, eu nunca pensei, por eu ser mulher, eu não vou fazer isso, por eu ser mulher. Essa frase, ela não vem na minha cabeça, assim, porque sempre foi muita... Eu brincava com os carrinhos dos meus irmãos, como eles brincavam com as minhas bonecas, enfim, sempre foi tudo realmente como indivíduo. E isso foi muito bom para mim. Me dá muita força e muita autoestima, assim. Bom, e aí, então, o primeiro foi isso, né, que nada cai do nosso colo. O segundo é que trabalhar é um valor. Então, assim, eles trabalham até hoje, são super ativos, autônomos e, assim, e eles amam o que eles fazem. Então, eu tenho um exemplo diário, tive e tenho, de que trabalho pode ser prazeroso e que depende da nossa escolha, né, mas que pode e que a gente e que é muito bom, muito saudável, que a gente se realiza e também ajuda o mundo, né? Essa questão que as meninas disseram de ser útil ao mundo é algo muito forte dentro de mim. E por fim aqui, que eu acho que também são 2 características, assim, que é ter coragem sempre e ter pinceladas de ousadia, são essenciais aí no papel de protagonismo que a gente quer ter, né? Pelo menos que eu quero ter na sociedade, no sentido de fazer diferença e ser útil ao mundo. E aí, agora eu vou contar um pouquinho da minha carreira, lógico que aqui são umas pinceladas, né? O tempo, ele é curto, mas trazendo alguns exemplos de coisas que eu já passei, alguns desafios, alguns obstáculos, e também contar um pouquinho, assim, do que eu vejo da evolução da mulher nos dias de hoje, né? Desde que eu entrei no mercado de trabalho, que tem 13 anos, de 13 anos para cá. Bom, quando eu escolhi administração, eu não sabia o que eu queria. Aliás, a gente escolhe muito cedo o que a gente quer, né? Aliás, a gente pode escolher todos os dias o que a gente quer, mas enfim, lá atrás, como as meninas mesmo, né, elas mesmas aí já deram vários exemplos super ricos de mudanças de percurso. Mas enfim, com 17, 18 anos, a gente tem que escolher algum curso, né, para fazer a pós, para fazer a graduação. E aí eu escolhi administração por ser um curso genérico, que me seria útil a vida toda, com certeza, depois eu me especializaria. A única coisa que eu sabia, que eu queria, que eu tinha assim, muita certeza, e tenho até hoje, é que eu queria trabalhar com pessoas. É prioridade da minha vida, assim, não me vejo trabalhando sozinha, não tenho esse perfil, eu preciso trabalhar com pessoas, entregar com pessoas, fazer acontecer com pessoas, em time. Beleza. Segui no curso de administração, e aí começaram as escolhas, né, de adulto, assim. Aí chegaram duas oportunidades que eu fui buscando lá dentro da faculdade, 2 oportunidades. Uma numa empresa super renomada, conservadora, que eu teria, com certeza, uma carreira sólida ali dentro, mais certa, com uma bolsa boa de estágio e já, assim, boa de salário, pelo que eu tinha de notícias, mas numa área extremamente técnica, eu não me identifiquei com a área, e aí fiquei muito em dúvida. E aí, no paralelo, veio uma oportunidade de ir para uma empresa de TI, que eu sabia, assim, que TI era tecnologia da informação, ponto. Eu não sabia praticamente mais nada, mas era na área de RH. E eu falei, poxa, aí eu segui o lance da minha intuição. Acho que nós, mulheres, temos, sim, uma intuição muito forte, e a gente tem que fazer o uso dela sempre, assim. Cada dia que passa eu tenho mais certeza disso. Então, eu fui na minha intuição, mais da metade da minha turma no IBMEC foram para essa outra empresa, e eles me acharam completamente doida, porque eu não fui para o conservador, né, para uma escolha mais certa, uma escolha mais que tinha mais conforto, e fui para uma com mais ousadia, né? Eu sempre dou uma pincelada de ousadia na minha carreira, na minha vida, que eu acho que ela faz toda a diferença, assim, na gente poder ser mais, a gente poder quebrar barreiras. São essas pinceladas de coragem e de ousadia que fazem muita diferença.
E aí, eu fui para a área de RH, caí na área de recrutamento e seleção, e eu fui para uma empresa de TI pequenininha, de 40 pessoas. Eu fui a 39ª, acho que é assim que fala. E aí, só tinha eu de mulher. Na verdade, tinha eu e a minha gestora na área de administrativo. O restante, técnico, era só homem. E lógico que me deu um frio na barriga quando eu entendi o contexto. Mas eu estava ali pronta para tudo. E aí, eu fiquei nesse processo de recrutamento e seleção um bom tempo, o que foi fantástico, porque eu conheci as pessoas de TI. Eu não sabia o que eles faziam, né? Eu não entrava no mérito técnico, mas eu comecei a entender e conhecer aquelas pessoas de TI, como que era a mente delas, e eu apaixonei. São pessoas com mente aberta, pessoas propícias assim, ao novo, né? Que estão propícias ao novo, querem conhecer, que falam tudo que pensam, assim, sem muito filtro. Eu estava num ambiente antes, mas, assim, tudo certinho, as pessoas muito polidas. Ali eu vi que a TI era muito divertida. Sabe aquele estereótipo que as pessoas ainda têm, eu acho, de ter cabelo roxo, azul e tal? Na época tinha muito, hoje em dia tem também, mas isso é puro estereótipo, não tem nada a ver. Mas isso retrata um pouco, assim, da liberdade que a TI sempre, desde que eu tive contato, sempre me trouxe um sentimento muito bom. E aí, aí me deparei com uma vaga, que era assim, foi muito difícil de preencher, que era para a área de projetos, tinha uns skills muito específicos e tudo. Aí eu falei para o gestor da vaga, falei, olha, não estou conseguindo preencher e tal, será que você estaria disposto a treinar alguém, né? Que aí a gente treina e tal. Ele falou, é uma boa ideia. Beleza. Entrei no carro e falei, gente, sou eu essa pessoa. Me deu aquele clique, por que não eu? Eu me interessei pela área, gostei, não sei nada, mas acho que eu tenho um perfil bacana e tal, beleza. No dia seguinte, fui, bati na porta dele, bati na porta, entre aspas, porque não tinha porta lá, não. Aí falei, nossa, ele chama Ricardo. Ricardo, eu tenho muita vontade, estou com muita vontade de entrar nesse mundo aí, o que você acha? Aí ele ficou super surpreso, a gente fez umas entrevistas, recebeu super bem e me contratou, foi ótimo. E aí começa a minha história com TI, assim, de fato, no sentido de que eu fui recebida pelo Ricardo de uma forma, assim, minha gratidão por ele é enorme. Primeiro, ele confiou em mim, eu não sabia nada. Ele me abriu as portas do que era TI, do que era projetos e do que era o PMI. Ele me levou para o PMI, ele me levou para o mundo de projetos, para certificações, para tudo. Então, foi aí quando eu me filiei ao PMI e nunca mais saí. Na própria empresa, ele acreditou muito em mim, então eu fui a primeira mulher desse time todo técnico a entrar ali no dia a dia deles, né? E aí, ao contrário do que eu pensei, que eles poderiam ter algum tipo de resistência, eles não tiveram. Foi muito bacana a minha inserção e a minha experiência lá com eles. É claro que como eu não era técnica, ficou uma coisa assim, como que ela vai nos ajudar, né? Então, aí claramente veio as minhas características de uma comunicação fluida, gostar de pessoas. Então, assim, eles passaram a parte chata que eles brincavam comigo, para mim, que era negociar com o cliente, organizar o dia a dia, planejar as nossas entregas, enfim, toda essa parte que eles não queriam, eles queriam era ficar desenvolvendo lá. E aí, enfim, houve uma complementariedade muito boa com os skills, foi super bacana. Nós construímos um time durante 5 anos, de 60 pessoas, foi super bacana mesmo. Ao longo desse período, eu tinha 3 turnos ou 4, era assim, eu trabalhava, ia para o PMI entre 5h30 e 7, porque não era esse mundo virtual nosso, né? Eu ia lá presencialmente umas 3 vezes por semana, no mínimo, ia para a pós, e depois ainda tinha que estudar para as certificações que eu fui tirando, porque uma vez que ele me abriu essa porta, eu tinha que entrar, eu tinha que ir com tudo, e fui com tudo mesmo. Bom, eu tenho um caso interessante para pontuar, e inclusive foi lá que eu conheci o Ivo, né? Então, a nossa história vem daí. Tem uma história, foi um caso específico que aconteceu, que as meninas disseram assim, que a gente tem que se posicionar, realmente, em algumas situações, isso acontece mesmo e faz parte, né? Cada vez a gente está tendo que se posicionar mais, e isso é muito bom, acho que foi até muito bom para mim, assim, na minha vida como um todo. Aconteceu um caso específico que eu assumi o principal
projeto da empresa, nosso cliente era no Rio, isso foi em 2013. E não sei se vocês lembram, o Rio estava numa crise monstruosa, estava tendo greve, manifestações, assim, coisa... Se você visse pela TV, falar assim, não tem como habitar o Rio de Janeiro, guerra mesmo. Mas aí, o nosso cliente era lá, e aí a gente estava tendo vários problemas de comunicação, vários mesmo, e aí eu fiquei muito preocupada, assim, eu dei uma ideia para o meu diretor, falei, olha, eu acho que a gente tem que ir para lá. Não dá para a gente ficar daqui, não, temos que estabelecer um elo de confiança com eles, não tá bacana desse jeito, e isso era projeto, assim, de 3 anos. Então, vamos para lá. Aí ele falou, boa ideia, vamos. Quer dizer, você não vai, né? Os meninos vão, mas você fica. Aí, porque estava tendo toda essa crise lá e tal. Eu falei, de jeito nenhum. Ou vai todo mundo, ou não vai ninguém. E aí, enfim, ele acabou, porque ele concordou, deu tudo certo lá e tal. Mas, assim, vem o senso de que, né, ele quis até, teve um cuidado comigo ali. Eu não vi malícia alguma, mas eu tive que me posicionar dizendo, olha, de jeito nenhum. Bom, e aí, pessoal, depois eu fui dar aula, eu substituí a pós, eu sempre tive, a minha mãe brinca assim, que eu não consigo fazer um turno só. É 1, 2, 3, 4, minhas 24 horas são assim, podemos dizer, bem produtivas. E aí, depois que eu terminei a pós, fui surpreendida, fui chamada para dar aula, e foi uma coisa assim, eu já estava procurando, mas na hora que o convite veio, eu fiquei muito assustada, assim, eu falei, nossa, será que eu vou dar conta? Eu tinha 26 anos. Então, eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta? Eu tive dúvidas sobre mim mesma. E eu quis trazer esse exemplo aqui, porque às vezes a gente se auto-boicota, né? E aí a terapia me ajudou muito nesse momento. Então, também queria fazer um parênteses aqui, que a gente, nós mulheres, eu vejo isso no meu dia a dia, a gente é mais aberto a procurar ajuda, né? Seja espiritual, mental, física, e assim, é fundamental eu procurar ajudas constantes, reiki, corro, enfim, a gente precisa cuidar do indivíduo, né? Da mente, corpo, tudo, para a gente ser um indivíduo cada vez mais evoluído. E a gente tem crenças, paradigmas que a gente precisa repensar, quebrar. Então, nesse momento, eu tive muita dúvida se eu ia dar conta de dar aula, porque era um público extremamente masculino, era basicamente só homem. Eu tinha 26 anos, mulher, talvez eles tinham mais experiência que eu, e eu ainda chamo Yolanda, né? Aí eu ficava pensando assim, nossa, no dia que eu chegar na aula, eles vão achar que vai ter uma senhora, tipo, né? Porque geralmente Yolanda são mais velhas, e aí ia chegar eu lá. Então, enfim, coisas da minha própria cabeça, e enfim, e aí no dia mesmo que eu entrei na aula, eu brinquei com o meu próprio nome, aí já deu aquela quebrada, e aí já entrou, já fluiu, e deu tudo certo. Dou aula até hoje, amo dar aula, porque eu amo essa troca, e me atualizo, enfim, é muito bom. Bom, e aí, pegando esse gancho aí, gente, né, então, assim, eu estou sempre me atualizando de uma forma geral. Então, eu sempre estou em empresas que estão se transformando e passando por grandes projetos, além de dar aula, que a gente tem que estar atualizado o tempo todo. O PMI é uma grande escola, dou aula lá, já tirei várias certificações, agora eu sou parte, né, sou membro do conselho. Então, assim, são muitas fontes de atualização, e isso é muito bom, porque eu fico muito atualizada. E o que eu estou vendo, trazendo aqui os pontos que eu vejo de evolução no mercado, é que estão surgindo novas metodologias de trabalho, principalmente de projetos, que aí é a minha área específica, então eu posso dizer, são as famosas metodologias ágeis, que eu acho que tem tudo a ver com o que está acontecendo no mundo atual, no sentido de inclusão das pessoas, que a diversidade é muito bem-vinda e muito bem-quista, e eu vou explicar o link aqui que eu faço, de forma breve. Basicamente, antes, a gente entregava projetos, assim, em 3 anos, 2 anos, era coisas assim, prazos longos demais. E vocês concordam que esses prazos, né, se a gente dá um prazo o cliente ele muda de opinião, se não for de mês em mês, de 15 em 15 dias, ele tá mudando de opinião, a gente muda muito, né? E isso está acelerando cada vez mais. Então, as empresas, de uma forma geral, olhando para a minha área, TI e projetos, viu que é o seguinte, olha, não dá para a gente entregar coisas
de ano em ano, é de 15 em 15 dias. Só para que vocês tenham uma ideia, eu saí de projetos de 2 anos para projeto de 1 ano. Hoje em dia, eu faço entrega de 15 em 15 dias. Então, assim, mudou muito essa periodicidade. E por quê, né? Porque o mundo mudou muito, de fato, de 13 anos para cá. As pessoas demandam cada dia uma coisa nova, surgem novas tecnologias, e é claro que se os clientes e o mundo está mudando tanto, é claro que as pessoas dentro das empresas, os funcionários, também estão, né? É evidente, a gente faz parte do mundo. E as empresas estão vendo que elas não têm outra alternativa a não ser ficar de olho no externo e no interno, porque reter talentos hoje em dia é um baita desafio. Que se você não investe, né, nos seus funcionários, olha, tá na água, né? As outras empresas vão roubar eles, com certeza. E aí eu acho que isso vem muito, assim, em conjunto, sabe? As metodologias ágeis, a nova forma de se contactar com o cliente, entregar com o conversar com o cliente, vem também muito em encontro de conversar com o cliente interno, que são os funcionários. E aí eu vejo uma convergência assim, muito forte desses dois aspectos, e aí a inclusão, né, social, de uma forma geral, a inclusão das mulheres e tudo, os gêneros, né, vem tudo numa mesma leva, assim, as empresas elas não têm outra opção a não ser se adaptarem. Eu estou vendo muitas mulheres na liderança, sim, inclusive na TI, mas ainda é um processo, mas eu estou vendo, e eu estou vendo coisas incríveis do ponto de ser assim, delas poderem ser elas mesmas. Isso que eu queria fechar aqui dizendo isso, que eu já via lideranças antes, bem menos, mas que elas tinham que se vestir de homem, assim, literalmente até, meio que, né, a vestimenta, assim, meio de homem, exato, e também até a forma de falar, de se posicionar e tal. E hoje em dia, eu estou vendo elas podendo ser elas mesmas, inclusive, assim, estou dando o meu próprio exemplo, né? Então, eu uso colares, uso brincos, uso umas roupas bem femininas, enfim, do meu jeito de ser, que não interessa, né? Cada um tem o seu. E, inclusive, falando de coisas da nossa vida sem medo. Então, um dia desses, eu estava numa reunião com uma diretora da minha empresa atual, e ela falou, gente, vamos fazer uma coisa. A reunião que a gente teve ontem foi muito... Eu não estava bem, eu estava sentindo cólica, tô de TPM, falei umas coisas que não tinha nada a ver. Podemos fazer ela de novo? Porque eu acho que eu não estava bem ontem. Coisas assim, isso é algo impensável há um tempo atrás, né? E foi super bacana, ela se posicionou, ela é mulher, a gente sabe que tem os dias difíceis mesmo, né? Temperamentos, enfim, hormônios, foi super bacana. Eu olhei para ela assim, de uma forma tão humana, né? E foi super tranquilo. E aí, no dia seguinte, de fato, a gente fez e de fato, saímos com definições um pouco diferentes. E aí, assim, eu queria falar isso, principalmente, assim, que as lideranças estão aumentando, sim, no número de mulheres, é um processo, mas o que eu estou vendo de mais positivo é que a gente está podendo assumir essas funções de forma com muita autoestima e com muita personalidade, né? E isso é muito bacana. Bom, é isso, gente. O tempo ele é curto aqui, desculpa aí se eu passei uns minutinhos, mas eu estou à disposição aqui, gente. Oi, Yolanda, e é interessante você falar essa questão mesmo de vestimenta, porque realmente, antigamente, a gente acha que é um tempão atrás, mas quando eu entrei na empresa, na indústria principalmente, automobilística, não podia passar batom, gente. Não podia usar blusa. A blusa não podia usar a blusa assim, ó. A gente não podia entrar na fábrica mostrando os ombros. Olha que absurdo isso. Pensar em 5, 6 anos atrás, isso era proibido, eu acho que deve continuar até hoje. Então, assim, a gente não poder, claro que, né, existem vestimentas, né, certas para local de trabalho, mas se você está toda, né, tampada ali e está mostrando o braço, não poder passar um batom, não poder usar um brinco e tudo isso, assim, muito... Pole muito a gente ali, né, de ser mulher, de ter essa nossa identidade, né? E a gente está vendo mudar muito isso. E a área de TI, eu falo que é uma área maravilhosa, porque eles estão focando muito nisso, de aumentar essa liderança feminina, de empoderar as mulheres, de fazerem com que elas queiram se capacitar, porque muitas mulheres realmente não têm, principalmente mulheres solteiras, né? Aí não tem com quem deixar filho à noite para poder se capacitar e tudo.
E, assim, a gente vê que as empresas estão dando. Tem empresa que fala, olha, usa uma parte do seu tempo aqui para você se capacitar. Isso é muito legal, né? Essa preocupação das empresas, principalmente as empresas novas aí, em falar, olha, estamos juntos, vamos crescer junto, vou capacitar você, mulher, ali, porque a gente entende que é mais difícil mesmo, porque a gente tem que carregar ali vários pratos, né? Eu falo que é equilíbrio ali dos pratos, né? De ser mãe, mulher, esposa, filha, amiga, né? Porque tem ainda o lado que você falou que é muito importante. É importante a gente ter um momento de... Agora não está tendo, né, nessa pandemia, mas de descontração, um momento ali nosso, um momento com a amiga, né? Para distrair. Sem dúvida. É muito legal. Pessoal, antes de eu abrir para as perguntas, eu queria só fazer um depoimento aqui, porque é pessoal, mas eu acho que é interessante. Yolanda, escuta isso. Ela sempre foi muito dedicada, focada, profissionalíssima e sempre disposta a aprender. Quem que você acha que acabou de falar isso aqui comigo? Liga aí o Tá no microfone. mute. Ai, meu Deus. Ricardo? Ah! Ele tá vendo a gente. Não, eu Gente, cutuquei ele aqui, eu falei. Entendeu? Eu peço desculpa, gente, mas é porque simplesmente o Ricardo é o meu melhor amigo há... Nossa, nem sei. Né? Não vou falar não, porque... padrinho da sua filha, né? E Não, padrinho da minha... ele... Nossa. Belo Horizonte é uma roça. Por isso que a gente não pode fazer nada Assim, errado. a minha gratidão é enorme por ele, assim, e as lideranças, a gente ter uma liderança inspiradora assim, faz toda a diferença, né? Ele acreditou em mim num contexto extremamente masculino, que só tinha homem, eu não sabia nada, e ele me ajudou e está comigo até hoje. Se eu ligar para ele que agora, ele me atende agora, me deu muito apoio minha vida inteira, é meu grande mentor e amigo de vida. Então, dito isso, uma pergunta aqui, até pré-selecionada, enquanto depois tem ouvir uma, porque tem YouTube, tem o aqui e tem mais perguntas, acho que até lá no YouTube. Mas eu acho que essa vale para as três, né? No momento atual, qual seria o maior desafio das mulheres no mercado? Bom, posso iniciar? Pode. Posso? Eu acho, pelo que eu estou vendo, de fato encontrar um equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal. Pelo que eu estou vendo no meu dia a dia, apesar das empresas estarem cada vez mais flexíveis, terem programas como a Carol disse, que incentivam que as mulheres, né, estudem, etc, etc. Mas a gente carrega ainda muitas questões, assim, né? Eu não sou mãe, não sou casada, mas eu vejo várias pessoas, exemplos, assim, de realmente que para que a gente suba nas empresas e assuma mais funções, a gente tem que abrir mão de muita coisa pessoal, assim, e aí eu acho que é um desafio enorme, porque o que também é um equilíbrio, né? Eu até vou perguntar isso para as meninas aqui, para pegar esse gancho. Porque o que é um equilíbrio, né, entre vida pessoal e profissional? Pode ser, para mim, ser uma coisa, para a Carol ser outra, para a Margarete ser outra, mas é um desafio, com certeza, assim, conciliar seus desejos pessoais e sua vida profissional. Não sei o que vocês acham aí, meninas. Apoio fortemente aí isso que você falou, principalmente de home office, porque a gente acaba tendo que eu brinco muito até com meu esposo, porque ele fica muito em reunião, apesar que agora que eu realmente estou de home office tem 2 semanas, né, que eu estava indo para o escritório e tudo, mas eu falo que quando a mulher está no home office, acaba a gente tendo que administrar, né, a casa, você tem que administrar filhos, tem que administrar, acabou alguma coisa, supermercado, pedir ali. Então, assim, essa questão de você fazer a gestão não só da sua carreira e sua, mas de todo o âmbito familiar ali, é muito pesado, muito pesado. Isso acaba impactando, às vezes, né? A gente tem que ter um jogo de cintura ali e como é que eu vou falar? Uma organização para que você consiga entregar os resultados ali e entregar suas entregas no dia, né, no prazo ali, porque senão você realmente se embola ali de tanto ter que equilibrar os pratos ali da vida. Eu acho que nesse tempo que a gente está vivendo agora, eu acho que nós estamos
aproveitando que a gente está em casa e acaba que rende, por exemplo, eu acordo às 7 horas e vou trabalhar às 9. Tem 2 horas para fazer um monte de coisa. Eu só me arrumo daqui para cima, né? De short, de short, sandália havaiana e tudo. Daqui a pouco eu estou aqui trabalhando. Agora, agora até que equilibrou, mas eu senti no início um over de reunião o tempo todo, de muita coisa. Acho que eu trabalhava muito mais aqui do que quando eu estava lá presencial. Eu estou 1 ano em casa e no início foi muito pesado, porque era assim, reunião o tempo todo, e as pessoas diziam assim, eu preciso aproveitar esse tempo, preciso fazer curso online, e daqui a pouco tinha live, toda hora tinha live, eu dispensei a moça aqui em casa, quer dizer, ela ficou na casa dela, e eu pagando normalmente, mas ela ficou 4 meses, então a gente tinha que cozinhar, e eu e meu marido cozinhando, fazendo as coisas, então realmente foi muito pesado. Eu não tenho filhos mais em idade pequena, né? Eu já falei que eu sou avó já, minha filha é casada, a outra mora fora, então, assim, isso a gente não teve, mas eu vejo quem tem filhos pequenos, que realmente também foi uma batalha dura, porque eles estavam sem aula, os pais tinham que ser professores dentro de casa, ajudar as crianças a se concentrar numa aula online, que é uma dificuldade. Os professores também tiveram que aprender a dar uma aula online, ficou pesado. Então, assim, eu vejo que foi uma dificuldade muito grande para as pessoas, não vou dizer só as mulheres, não, né? Para o casal. Obviamente que a gente conhece um tipo de pessoa, mas eu acho que tem muita gente também que as mulheres ainda estão enfrentando outro problema, que é a violência doméstica, que não acontece com a gente, mas que acontece em muito caso, que você vive no lar desestruturado e agora você tem que ficar dentro de casa com uma pessoa que é violenta e que também está nervosa, que está todo mundo nervoso, está todo mundo estressado. Então, eu acho que foram dificuldades que a gente passou, que as mulheres estão passando em especial. Agora, eu acho assim, se a gente conseguir administrar, eu fico pensando, eu não sei se eu quero voltar a trabalhar presencialmente, não, porque eu estou fazendo tudo que eu sempre fiz, eu consigo fazer reuniões com gente de tudo quanto é lugar, eu estou economizando de gasolina, economizando de tempo, economizando de um monte de coisa, estou super produtiva, então eu acho que vai ser difícil voltar a trabalhar naquele formato que a gente tinha antes, né? Espero que, pelo menos, que adote uma coisa mista aí, que realmente teve a parte boa também, né? Da gente trabalhar em casa. Sem dúvida. Antes de eu passar para a próxima pergunta, só completando isso que a Margarete falou, eu também estou adorando esse modelo, né? Trabalhar, dar aula, remoto e tal, e tudo. A única coisa que tem, mas aí quem me conhece bem sabe que eu sou mais caseiro, então eu não sinto tanto. Mas, principalmente, os meus alunos, os grupos, eles sentem falta de se verem, de se encontrarem fisicamente, sabe? De você ter uma turma inteira, né? A Carol está terminando agora, por exemplo, e já começou no virtual, né, Carol? Foi. Pois é. Então, assim, essa coisa de não poder encontrar, né? Eu tenho um outro grupo menor, de um curso que eu fiz na parte comportamental, que tem um de interior de São Paulo, o outro é de São Luís, que eles falaram, olha, o dia que acabar essa pandemia, só vocês me falarem, pode marcar no boteco de Belo Horizonte aí. O de São Luís falou que arruma uma reunião de trabalho na sexta-feira, o outro falou que bota a família no carro, porque ele tem amigo aqui em Belo Horizonte, para vir e ver a cara dos colegas. Então, eu acho que em outros eventos desses, né, nossos, foi falado isso, né? A questão do híbrido, de ficar em casa, mas também ter esse contato externo, né? Até por conta do negócio bacana que se usa no empreendedorismo, né? A polinização de ideias, né? Muito difícil isso acontecer online, né? Tem que ter realmente uma pessoa trombando na outra. Aí, dito isso, é uma pergunta, é uma colocação, mas eu acho que é uma pergunta também. A Juliana Pereira Silva, ela falou, quando eu cheguei, a discussão já tinha começado, mas ouvindo a Yolanda agora, me veio à cabeça também a questão da idade, que coloca uma dose ainda maior nos desafios da mulher no mundo corporativo. Como começou falando da Yolanda? E aí, Yolanda? Nossa, sem dúvida. É Juliana? Ela chama de Juliana. Isso. Juliana. Não, Juliana, então,
é um desafio, foi e é mesmo, né? Como eu disse, eu cheguei, por exemplo, quando eu fui dar minha primeira aula, eu tinha 26 anos, todo mundo tinha no mínimo 30, e homens ainda, então realmente uma mulher só. Então, eu acho que a idade, ela pesa um pouquinho, mas a minha mãe sempre me falou assim, que ela acha isso bobagem, mas eu não acho, não. Acho que realmente pesa um pouquinho, torna um pouquinho. É como se você tivesse que ter que provar um pouquinho mais que você sabe, que você também tem conhecimento, que você também tem experiência. Mas uma coisa que eu sempre tive muito em mente é que é muito importante a gente ter humildade, né? Então, é claro que chegando em um contexto novo, que as pessoas não te conhecem e que você também, por exemplo, é mais nova que todo mundo, ter humildade, né, e de entender onde que você está chegando, com quem que você está conversando, enobrecer a experiência do outro, né, eu acho que também é muito bacana, e eu acho que, na verdade, o ideal é juntar todo mundo, assim, né, é juntar várias idades, porque todo mundo tem muito a contribuir. Mas que existe um pré-julgamento pela idade, eu acho que existe sim, mas nada que com jeitinho e com competência a gente não dê um jeito, né? Eu não vou resistir, gente. Você vai com 26, né? Oi? Tá. Você começou a dar aula com 26. Sim. Tá. Eu fui dar aula para valer mesmo, já mais velho, mas eu dei aula durante um ano na época do meu mestrado. Eu tinha 24 anos e usava cabelo raspado. Quando eu cheguei na sala de aula, eu levei trote. Você achava que você era aluno? Os veteranos não achavam que eu era o professor. Não, mas peraí, você com essa cara, cabelo raspado e tudo, aí eu tive que pegar o diário, abrir, mostrar meu nome, né? Peguei minha identidade e tudo, né? E mostrei. Então, muito dessa questão da idade é por conta dessa primeira impressão. Aí você tem que desfazer logo de cara. Não tem esse negócio, não. Isso aí vale para homem, vale para mulher, vale para qualquer pessoa. Não tem a questão do gênero. Vamos deixar as outras duas opinarem aí sobre essa questão. Não, eu concordo. Pode falar, Margarete. Pode ir. Não, eu ia falar que eu concordo que essa questão de idade é independente da questão de gênero. Eu teve uma época que eu trabalhei na ATAM, né, era do Constantino, Alexandre e André, e aí tinha um gerente lá, que era um gerente de sênior, que ele era muito novinho, mas ele era muito inteligente, era um dos melhores. E aí o pessoal falou, vai ter uma reunião num cliente aí, melhor você deixar a barba crescer até a reunião lá, porque você chegar com essa cara, e eles não vão acreditar que você é capacitado, não. E realmente tem isso, né? Assim, as pessoas veem, né, o cara novo ali, não acho que ele é tão capacitado para isso, né? E aí, indiferente de mulher ou de homem, isso aí tem muito mesmo. Pois é, mas eu acho assim que existe preconceito dos dois lados, quando é muito novo e quando você já está mais velho. Então, quando você é muito novo, a pessoa acha que você não tem experiência e etc. Então, por exemplo, em sala de aula, quanto mais velho você for, melhor. É uma profissão boa para quando você está envelhecendo, é ser professor, porque os alunos gostam de experiência, e a experiência vai acumulando ao longo do tempo. Então, é uma coisa boa. E, geralmente, tem muita restrição quando a pessoa é nova, porque fala assim, ela não, pode até saber, mas não tem experiência, porque é tão nova que tem pouco tempo de experiência. Então, tem muita resistência. Eu já vi também, eu já sofri também quando eu dei aula uma vez de TI, e eu era muito mais nova que todos os alunos quando eu dei aula, porque era o pessoal mais velho. Então, eles ficaram assim, né? Ué, o que essa pessoa vai dar aula? E eu lembro também, né, que a Carolina está falando, uma vez uma pessoa da Microsoft, a gente ia ter um curso, aí chegou um menininho mesmo, parecia, e ele com um rabo de cavalo assim, né? Que ele andava, fazia assim, o cabelo dele, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, andava assim. Aí o pessoal olhou aquele menino e falou assim, não é possível que esse menino vai dar aula para a gente. E ele sabia muito, conhecia muito. Em TI é normal você ter uns meninos que acabaram de sair, né? Às vezes do segundo grau, e sabe muito de determinado assunto. Mas todo mundo achou esquisito. E mais velho também você sofre. Uma vez, eu acho que por isso que eu quis voltar para a área pública também, porque no mercado é muito difícil. Depois você faz, sei lá, 40, 42, 45 anos, o pessoal já começa a te olhar torto. E acho que mulher é pior.
eu acho que é pior. Porque aí é mais difícil de você conseguir. O pessoal quer pessoal novo, quer pessoal novinho para formar lá dentro. Hoje em dia também isso faz parte de uma das políticas de inclusão, é também trazer gente mais velha, né? A Microsoft, meu marido, ele trabalha lá. Hein? Ele, quando entrou, ele entrou há 2 anos lá na Microsoft. Aí ele falou, eu não vou conseguir por causa da minha idade, Microsoft é uma garotada, ele achou que ia ser isso. E ele até brinca que ele entrou porque ele é velho, porque eles exatamente contratam gente de todas as idades, de todos os gêneros, opções sexuais, problemas com pessoas cegas, lá tem muita gente cega, surdas, mudas, eles têm uma diversidade linda, que eles contratam mesmo. E ele é super experiente, ele é super inteligente, ele chegou lá e no instante aprendeu tudo, estuda muito, fez todas as certificações que precisava, ele está super ativo, né? Mas era de uma idade que ele tinha medo, porque ele nem chegou a 60, mas ele já tinha medo, né? Porque tem esse preconceito. E isso é besteira, né, gente? Porque tudo é o que a pessoa consegue entregar, o que ela consegue fazer, e se a idade fosse problema, imagina se a gente tivesse a vida tão restrita assim, né? A gente conhece tanta gente que trabalhou até 90 anos, como o Niemeyer. Niemeyer, ele produziu até 99 anos, né? Então, assim, é um preconceito forte que existe. E aí, só pegando um gancho aqui rápido no que a Margarete disse, Ivo, bem breve, é que a meritocracia, né? O caminho é a meritocracia mesmo, né, Margarete? Assim, independentemente de qualquer coisa, é o caminho mais justo, né? E na ATI eu vejo isso de forma muito clara. É muito, muito bom isso. É isso mesmo. Falando aí de meritocracia, Deve estar lendo aí. é interessante porque quando a gente fala disso, e aí a gente fala muito da mulher, né? Conseguir se destacar ali, ter meritocracia, ela tem que, às vezes, fazer muito mais do que qualquer um outro ali, para que ela consiga realmente demonstrar ali os resultados dela, o valor dela, a capacitação dela ali, para que ela consiga almejar uma promoção, né? E, assim, muita gente não entende. Eu lembro que eu mesma, eu vou ser muito sincera aqui, quando começaram essas políticas inclusivas, eu falava assim, poxa, isso é forçação de barra. Por exemplo, abrir vagas para as pessoas negras. Eu falava assim, por que isso, né? Por que são pessoas normais, o que importa é ela saber fazer. Mas não é, porque, na verdade, quando a gente começa a ver mais pessoas ocupando cargos, mulheres, por exemplo, você começa a achar mais natural. Há 30 anos atrás, não era natural. Tinha homens que reclamavam de ter mulher chefe. Hoje em dia já é normal. Por quê? Porque teve que insistir. Então, tem essa coisa cultural. Por isso que essas cotas, muita gente é contra, ela cria um padrão, um paradigma novo. E aí você cria cultura com isso. E as pessoas depois passam a achar normal. Além de dar oportunidade das pessoas se mostrarem, que nem a Carolina falou, não é que você tem que ocupar 50%. É porque aquelas pessoas não eram sequer consideradas. Aí, quando ela tem a chance, ela vai mostrar o valor dela, e geralmente vão se dedicar muito, porque elas vão ficar gratas a essa chance, vão ter que mostrar que merecem, que estão ali porque podem contribuir. Então, essas políticas inclusivas são fundamentais, senão a gente nunca vira o jogo. A gente vai continuar sendo uma sociedade patriarcal, que a mulher fica em casa cuidando dos filhos, o marido que trabalha, e a mulher não pode sobressair nem nada. Então, a gente precisa criar mesmo essas práticas, essas políticas, e aos poucos as coisas vão mudando. Porque já melhorou muito, claro que já melhorou, mas a gente sabe, né, sendo mulher, que não é 100% ainda. Eu sei que eu não tenho a mesma chance de que um homem tem, se eu souber, às vezes sabendo muito mais do que ele, eu sei,
porque às vezes é porque ele é homem, porque ele tem um grupo de amigos, não sei, tem uma lógica que é masculina por trás. E a gente tem que saber disso, é verdade, não adianta dizer que não é, né? Tem lugar que tem mais, tem lugar que tem menos, mas é uma realidade que, obviamente, varia de país para país. Tem país, gente, que as mulheres não conseguem andar de carro. Exatamente. Né? A Arábia Saudita, as mulheres estão brigando só para dirigir. Como é que pode um negócio desse? Um país tão rico como a Arábia Saudita, uma questão cultural, obviamente, mas é algo que elas precisam brigar muito para mudar para a próxima geração. Ter a possibilidade de... Ou tem outros países, que nem a Malala, que brigava para estudar, gente. Para as mulheres poderem estudar. Só isso, nada demais. Porque não era permitido, não é permitido estudar dentro daquele contexto ortodoxo lá. Então, é assim, a gente tem muito que enfrentar ainda. Eu falo sobre o mundo, né? Não estou falando sobre mim. Para mim, a minha vida foi boa, no sentido de que eu sempre consegui galgar o que eu queria, com esforço, obviamente, brigando, mas consegui. Mas não é a realidade para toda mulher. E a gente tem que apoiar. Por isso que eu achei o seu projeto, Carolina, espetacular. Espetacular. Obrigada. Exato, porque é de uma generosidade você poder auxiliar as outras, e você sabe o quanto que elas lutam, né, para poder tipo, conseguir sair do marasmo, às vezes, né, que ela tem, e conseguir uma oportunidade de autossustento, ou de autoestima mesmo, de ter alguma coisa. Eu achei fantástico. O projeto Sensacional é muito mesmo. legal. E, assim, Reforço aqui, sensacional. porque assim, o que a gente vive hoje vem aí de crenças, né, limitantes do passado, de décadas e décadas atrás, né? Então, a gente está desbravando aí, principalmente nós mulheres agora aí, estamos vindo, e, gente, assim, essa liderança feminina a gente está vendo muito fortemente de o quê? 10 anos para cá, assim, que a gente vê o aumento de mulheres na liderança, e olha que, assim, se você for ver no Brasil hoje, mulheres em cargos de CEO, são só 5%, em todo o Brasil. Pensa, são pouquíssimas empresas que têm mulheres como CEO das empresas. Então, assim, a gente tem que mudar isso, porque a gente sabe que nós mulheres, e temos várias mulheres aí que têm capacidade, têm perfil, porque eu falo muito isso, porque tem mulher que não tem perfil, que é o que eu falei lá, né? Quando você está num cargo de liderança, quando você é mulher, você acaba tendo que se dedicar muito mais. Mas aí vale tanto para homem ou para mulher. E aí a Yolanda falou disso na terapia, eu falo muito nisso com a minha terapeuta, que assim, a gente tem que entender quando a gente está num cargo de liderança, ou quando a gente almeja um cargo de liderança, a gente realmente quer estar ali. Porque às vezes a empresa está lhe dando todo o suporte, a empresa fala, ó, vou te capacitar, mas você tem que querer estar naquele cargo, tem que querer almejar estar naquilo ali. Claro. Porque você vai dedicar um tempo a mais, você vai abdicar de um pouco da sua vida pessoal para você se dedicar à sua vida profissional. E ok, eu acho assim, se a mulher gosta daquilo que quer, vamos lá, vamos junto, vamos abrir, desbravar, porque é legal. Assim, eu gosto muito de estar ali, de apoiar pessoas, de estar trabalhando junto com pessoas, igual a Yolanda falou, mas não é toda mulher. Então, eu acho que a gente tem que, e cada mulher tem que entender até onde vai o seu perfil ali, até onde vai a sua querência, né? Até onde você quer que a sua carreira chegue. Porque tem várias mulheres que falam assim, eu não quero ter cargo de liderança. Eu quero trabalhar aqui tranquila, eu quero ter aqui o meu trabalho, mas eu não quero ter que liderar pessoas. E tem homens também. Meu marido é homem e nunca gostou de liderar. Ele sempre falou, não quero, não gosto, nunca gostei. Assim, não é que todo mundo tem que ser líder, né? As pessoas acham, ser líder é ser bom. Não é bom, não, gente. Eu já fui líder. Ser líder, você leva um peso nas costas. Você tem que querer muito, tem que ter paixão, porque é uma responsabilidade grande. Você tem ali que traçar a visão. Se der certo, o mérito é seu, mas se der errado, também é seu. A Yolanda falou, um líder, ele muda vidas, né? Ele faz o sucesso de uma empresa ou o fracasso de uma empresa. Então, assim,
não é fácil. A pessoa tem que gostar e querer, né? Eu quero ser líder porque, né? Não, a pessoa tem que querer. O que a gente está falando aqui é de as mulheres terem essa capacidade, esse interesse e serem tolhidas. Esse que é o problema, né? Não quer dizer que toda mulher precisa ser líder ou todo homem precisa ser líder, não. É de que elas não precisam ser tolhidas por serem mulheres. Não tem nada que desabone uma mulher em ser uma CEO ou alguma coisa. Gente, nós vimos agora a pandemia, os exemplos que as mulheres líderes mundiais deram. Austrália, Nova Zelândia, Alemanha, e outras aí que a gente viu, elas foram, na pandemia, foram sensacionais. Por quê? São líderes, têm essa visão humana que é natural das mulheres, de cuidar, de proteger, e foram sensacionais, né? Teve vários artigos sobre isso, como as mulheres líderes lidaram na pandemia de forma bem superior aos homens, né? Por causa disso, de características. E outra coisa, a gente também tem que ver o seguinte: mulher não é igual a homem, homem não é igual a mulher. A gente tem as diferenças. E como se diz na França, né? Vive la différence, porque é bom ser diferente. A gente tem algumas características que são femininas e os homens têm outras características. Isso aí, todos falam, né? Muita gente é contra, não, isso é besteira, mas tem muito estudo que mostra essas diferenças que são naturais e, obviamente, tem outras que são culturais, né? Que a mulher foi criada para ser de um jeito ou criada para ser de outro. Mas existe também as naturais e a gente tem que usar isso, né? Usar essas características. Pegando um gancho disso, Margarete, que há um tempo atrás eu recebi um feedback há muito tempo, que eu deveria ser menos doce, que eu poderia, que eu poderia ser menos doce, mais firme. Não foi essa a palavra utilizada, mas algo parecido. E aí, recentemente, com o meu novo gestor, ele falou exatamente o oposto. Ele falou que a minha doçura e a minha leveza faz com que o ambiente fique mais leve. Quem trabalha com TI sabe o quão é uma coisa, assim, inclusive vários estudos indicam que é mais estressante que medicina. Aí eu já não vou entrar no mérito, mas é muito estressante porque é 24/7, né? Enfim, nem preciso entrar no porquê, todo mundo sabe. É muito estressante mesmo, a pressão é enorme. Então, e ele falou exatamente o oposto, como eu trabalho ainda com muitos homens, apesar de que agora está quase 50-50 e tudo, em alguns contextos até é maioria, mas é interessante, assim, como que as visões mudaram, e aí ele trouxe esse lance da complementariedade, assim, que às vezes os homens são mais sérios e tudo, e eu já venho com uma certa leveza, um bom humor, um sorriso no rosto, e uma coisa de cuidar das pessoas que faz toda a diferença. Bom, foi um feedback dele há poucos dias, então, é só para complementar, dando um exemplo aí sobre isso que você disse. E bom, eu acho que as equipes têm que ser montadas de forma complementar, independente de ser mulher ou homem, mas assim, porque se todo mundo for do mesmo jeito, fica difícil, né? Se todo mundo for, eu que quero dizer o que é. Existe gente que é bom para implementar, outros que são bons para planejamento, tem gente que se comunica bem, envolve bem as pessoas, mas não é bom para executar as coisas. Então, se você tem um misto disso tudo aí, você tem equipes de alto desempenho, né? É isso que na administração a gente busca, né? Existe aquela frase, né, de um jornalista americano, o Walter Lippmann: se todo mundo está pensando igual, é sinal de que ninguém está pensando, né? Excelente. Então, tem que ter diversidade para ter e um ambiente que permita isso também, né? Você divergir e pensar diferente. O Ivo, a gente não está te vendo, não. Tá. Tá. Voltou. Estou vendo agora. Então, essa questão da diversidade de gênero, de ideias, de pensamentos, de gerações, de tudo, né? E tomar cuidado à medida que a gente vai envelhecendo. Se você não toma cuidado, o que acontece? Os seus defeitos se acentuam. Eu ouvi isso essa semana, a pessoa falando, eu falei, gente, não. Ele sempre foi desse jeito, ele agora está pior.
porque ele não... sabe, ele sempre foi assim. Então, a gente, à medida que vai envelhecendo, a gente tem que se renovar, né? E as três aí mostraram ciclos diferentes que já passaram na vida, né? E eu busco muito isso, né? Eu busco, é curioso, porque eu, como homem, eu busco exemplos, porque eu tenho um projeto, né? Agora eu vou falar só um pouquinho de mim aqui. Eu sou pai velho, né? E minhas filhas têm 8 e 11 anos, eu estou com 56, né? E eu preciso viver no mínimo até 80 anos. Mas não adianta eu viver até 80 anos, no mínimo, se eu estiver entrevado, né? E tudo mais. Então, eu fico buscando figuras masculinas que tenham 80 ou mais anos e que estão lúcidos e que estão aí bem, trabalhando, atuando, né? Então, sem discutir política, por exemplo, eu sou fã do Fernando Henrique Cardoso por causa disso. Concorde ou não com o que ele fala, você lê um artigo dele, vê o que, né? Fernando Henrique, Abílio Diniz e vários outros. E eu quebrei essa minha regra para uma mulher nessa lista aí, porque ela tá longe, ela não chegou nos 80 ainda, mas a Margarete falou o nome dela, que é a Angela Merkel, da Alemanha. Né? As mulheres, se vocês olharem a história dessa mulher, é uma coisa impressionante, porque ela veio da Alemanha Oriental, né? É nerd porque ela estudou engenharia química, depois fez doutorado, tudo, aí entrou pela política assim meio que por acaso, e a Alemanha, né? Ela vai sair agora esse ano, acho que depois de 3 mandatos seguidos, 12 anos, né? E outras, né? Aí pensando no trato da pandemia, a questão, né, da Nova Zelândia, e outro dia também, essa não vou lembrar quem foi que falou, que se todos os chefes de governo no mundo fossem mulheres, não existiriam mais guerras. Porque a mulher, principalmente quando tem filho, ela pensa, né? Não, eu estaria mandando o meu filho para a guerra. É um negócio muito, muito louco, né? Porque eu que sou pai, né? Puxa vida, eu também não quero nada de ruim para as minhas filhas, né? Mas aí eu acho que é um pouco essa questão da complementaridade também, né? De gêneros, tá? Ó, adorei, passamos um pouquinho do tempo, né? Eu vou precisar encerrar assim, porque esse negócio da Covid, coisa, né? Minha mulher me deu um sinal aqui, ela saiu para ir para o supermercado, porque aqui em Belo Horizonte, 8 horas, né? Lockdown, fecha tudo. E as 2 pequenas estão lá para dentro. Eu já escutei gato miando, uma correndo para lá e para cá. Estou até com medo de abrir a porta do escritório aqui e ver o que está acontecendo. Minha mulher falou assim, calma, não vai ter nada demais. Não. Ó, agradeço demais, né, a participação das 3, né? Matamos um pouco da saudade, né, Margarete? Depois de tanto tempo. A última vez que a gente encontrou... Na Filadélfia. E tem uma curiosidade que você não sabe. Foi a primeira vez na vida que eu comi ostra e nunca mais comi. Foi tão gostoso, né? Você fala, não, experimenta. Eu falei, vou experimentar. E até gostei, mas depois não tive a oportunidade de novo, né? Ivo, essa parte que a pandemia eu sinto falta demais, é encontrar pessoas e viajar, porque... Viajar. Restaurante, gente, sentar no restaurante, tomar um vinho, comer. Saudade. Saudade. Mas já vai ficar tudo bem, gente. Não, vai. Agradeço demais a participação de todas, tá? Tá gravando, tá passando ao vivo, e aí, na sequência, o IETEC disponibiliza lá, então depois, se quiser, alguém que perdeu, que vocês conheçam aí, que quiser assistir, o link tá lá, tá bom, gente? Ó, um beijo para todas aí. Muito obrigada pela oportunidade, gente. Muito obrigada. Beijo, adorei incrível. conhecer vocês aí. Adorei também. Foi uma honra muito grande, uma alegria. Podemos nos ver depois, principalmente presencialmente num barzinho. Pois é. Bebendo um vinhozinho, batendo papo, tudo de bom. Pois é. Adorei conhecer. Gente, muito obrigada, viu? Foi excelente. Ivo. Beijo. Ótima noite. Tchau.